alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 25 de História do segundo ano. Vamos lá? Baú de memórias é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos a seu convívio e compreender sua função, seu uso e o seu significado. Refletir sobre o registro de memória dos indivíduos, associar as lembranças pessoais a experiências socialmente partilhadas. E para nossa atividade, você vai precisar do que então? Do seu caderno de história, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Lembrando, se você ainda quiser usar uma folha de sulfite, pode estar usando também, mas não esqueça de depois anexar ela, né? Colocar no seu caderno, colando ou grampeando, ok? Então, o que é memória? Vamos pensar, o que você acha que é uma memória? Todos nós temos as mesmas lembranças, será? Olha, então, não, né? Cada um tem o quê? Uma lembrança diferente. Até mesmo, nós temos lembranças diferentes do mesmo fato. Por exemplo, aconteceu uma situação na sua vida, na sua família, e cada um vai ter o quê? Uma lembrança daquilo, né? Um exemplo, assim, bem básico, bem clássico, seria o quê? Uma festividade, por exemplo, uma comemoração de Páscoa ou de Natal, né? Que são as nossas duas comemorações maiores que nós temos no nosso país, ou um aniversário, por exemplo. Cada um vai ter o quê? Uma lembrança diferente. Pode ser que eu gostei mais do momento da janta. A minha tia gostou mais do momento em que todos estavam conversando na mesa. É um dos fatos que ela mais se lembra. O meu filho gostou mais do momento da lembrança que ele tenha dos presentes. Enfim, então, de um mesmo evento, de um mesmo fato, pode ser que as pessoas tenham o quê? Lembranças diferentes, né? Coisas que mais marcaram, às vezes uma palavra, uma história, um acontecimento, algo que foi contado. Então, né, o que é a memória? É tudo aquilo que nos faz lembrar de algo que já aconteceu, não é mesmo? Aqui nós temos então, o Museu da Pessoa. O que será que é o Museu da Pessoa? Então, o Museu da Pessoa é um museu virtual que tem como objetivo fazer o quê? Registrar histórias, isso mesmo, de qualquer pessoa que queira relatar a sua trajetória de vida. Então, essas histórias, o que elas são? São fontes históricas. E por que será que elas são fontes históricas? Porque contam as experiências vividas por pessoas em determinado tempo e espaço. Por exemplo, se vocês, né, contarem uma história para o museu virtual lá, então, daqui 20, 30, 40 anos, né, isso vai ser o quê? Uma trajetória da sua vida que vai ficar lá, vai estar registrado para futuras gerações estarem vendo como funcionava, como era no tempo de vocês. Um exemplo, né, das brincadeiras, que nem nós já vimos que antigamente as brincadeiras eram diferentes da de hoje. Então, e como será que vai ser daqui 20, 30, 40, 50 anos na frente? Eu acredito que muita coisa pode mudar também, né? Muitas evoluções. Pode ser que as brincadeiras que vocês brincam agora, né, no futuro, talvez não tenha mais, ou seja, algo bem diferente. Então, são o quê? As nossas trajetórias da nossa vida.
E o Museu da Pessoa, então, ele foi fundado em 1991 e atualmente contém mais de 15 mil depoimentos e mais de 70 mil fotografias e documentos digitalizados. Então, tem muita coisa. Então, veja só, agora nós vamos ler um trecho do depoimento da vovó Neuza, tá? Que foi registrado em 2008. Então, no depoimento dela, diz assim: quando eu morei no Brás, nessa rua, Correia de Andrade, eu morei lá até 8 anos. E eu me lembro muito bem que eu ia comprar arroz, feijão para minha mãe e que o feijão e o arroz eram uns papéis desses de venda mesmo. Eles iam enrolando, mas tinham uma prática de enrolar aqueles saquinhos. Não tinha perigo de desmanchar os saquinhos e ficava certinho. Não tinha geladeira nessa época. A gente comprava essencialmente aquilo que ia usar no dia. Então ali, o que significa Brás? É um bairro, né, localizado na cidade de São Paulo. E aqui o que nós podemos então notar? Ela deu um relato ali da sua vida, então eles não tinham geladeira naquela época, só compravam o que ia usar no dia. O arroz, né, que ela falou ali, ó, do arroz e do feijão, eles vinham num saquinho, né, você pedia a quantidade que queria, eles enrolavam ali, mas não tinha perigo de levar e começar a cair os grãozinhos de arroz, então eles, né, tinham uma técnica para estar fechando. E nos dias de hoje, quando a gente quer comprar um arroz ou feijão, você vai aonde? Você vai no supermercado e já tem as embalagens fechadinhas, né? De 1 quilo ou de 5 quilos, que nem do arroz, né? Então você vai lá e já compra prontinho. Porém, naquela época não era assim, você comprava a quantidade que precisava. Eu lembro que a minha avó contava muito que ela teve venda, então os sacos vinham com 30 ou 50 quilos, se eu não me engano, e a pessoa chegava lá e ela escolhia quantos quilos ela queria de arroz, quantos ela queria de feijão, ela podia escolher 2, 3, né? Então não vinha as embalagens que nem nós temos nos dias de hoje. Então agora vamos pensar e responder. O que é Museu da Pessoa? E por que é importante registrar e preservar as memórias das pessoas da comunidade? Por que vocês acham? Então, né, o que é o Museu da Pessoa? É um museu virtual que tem como objetivo o quê? Registrar as histórias de qualquer pessoa que queira fazer o quê? Relatar a sua trajetória de vida, né? E por que é tão importante, então, fazer esses registros e preservar as memórias das pessoas da comunidade? Por que vocês acham? Isso mesmo! Então, essas histórias, o que elas são? Elas são fontes históricas e devem ser preservadas, não é mesmo? Por quê? Porque contam as experiências vividas pelas pessoas do passado. E se a gente não tiver, né, essas histórias para poder contar e resgatar, ou mesmo os nossos próprios relatos de hoje, né, para o futuro. Então, quando alguém lá no futuro pensar, mas o que eles faziam? Eu não sei, não sei de nenhuma história, de nenhum relato, eu acho que eles não faziam nada. Então, é muito importante, né, cada registro, independente do tempo, né, que nem aqui nós estamos vendo as histórias do nosso passado, mas a história de vocês vai um dia ser uma história do passado para quem estiver no futuro. Então aqui, histórias do meu avô. Vamos para mais uma história. Na época em que meus avós chegaram ao Brasil, por volta de 1920, praticamente não havia automóveis. Os poucos que havia
era daquele tipo bem antigo, grandões, pretões, com pneu duros. O vô Felipe nunca havia dirigido um automóvel. Lá na Ucrânia, ele tinha uma charrete puxada a cavalo. E isso era tudo o que ele sabia sobre dirigir um veículo. Mas pôs na cabeça que o quê? Que queria um carro. Pois foi em frente e comprou. Só havia um problema. Ninguém sabia dirigir. E agora? Já deu para imaginar o que aconteceu, não deu? Ele engatou a primeira, acelerou e tirou o pé da embreagem. O carro deu um pulo e entrou de frente no muro do jardim. Botou o murinho abaixo. Então, o que aconteceu? Exatamente, né? Ele não sabia dirigir, quando pegou o carro já foi logo e bateu. Então, histórias de avô e avó. Companhia das letrinhas. Então, vamos lá. Agora vamos pensar e responder. O que o avô Felipe contou que aconteceu quando dirigiu o carro? E como eram os carros na época em que o avô Felipe chegou ao Brasil? Vocês lembram? Acabamos de ver aqui na história. Então, como, né, a primeira perguntinha, o que aconteceu quando ele dirigiu o carro? Ele não sabia dirigir e atingiu um muro, né? Com o carro já logo na primeira vez que pegou. E como que eram os carros então naquela época? Eram carros bem grandes, pretos e tinham o quê? Os pneus duros, né? Bem duros. Então vamos saber mais. No Brasil, os indígenas mais velhos costumam o quê? Contar oralmente, então oralmente é falando, suas histórias aos mais jovens de geração em geração. Então, a seguir, vamos ler uma dessas histórias relatada pelo professor indígena Cepé, do povo Cuicuro, que vive no Parque Indígena do Xingu. Certo? Então, aqui. A origem da água. Antigamente, não existia água no mundo. Havia somente um homem chamado Sagacagagu, que tinha 6 cabaças de água. O deus Tauji foi procurar esse homem, pois diziam que ele vivia muito melhor do que todos os outros seres. O dono da água falou: "O que você quer comigo? Eu venho atrás do Senhor para lhe pedir pelo menos uma cabacinha de água." O dono da água, Sagacagagu, não queria mostrar a água para o Tauji. Tauji já havia percebido que ele não queria lhe dar a água. No dia seguinte, o deus Tauji quebrou todas as cabaças de água que estavam penduradas na casa do dono da água. Então, apareceu o mar que tem água salgada, os igarapés, os lagos, os rios e as lagoas. Então, parque indígena, né? O que é o parque indígena? É uma área reservada pelo governo brasileiro para os povos indígenas o quê? Habitarem. E a cabaça são potes, né? Então, é um pote. Então, aqui na nossa história, nós estávamos vendo, né? Estava falando sobre cabaças de água, né? Então, são o quê? Esses potes aqui em cima pendurados, né? Que o Sagacagagu não quis dar o quê? Para o deus Tauji, né? E o que aconteceu? O rei ficou revoltado ali, né? O deus, desculpa,
e quebrou ali e depois surgiram então, né, o mar que tem águas salgadas, os igarapés, os lagos, os rios e as lagoas. Então essa é uma história que eles contam, né, de geração em geração. Então os mais velhos contam para os mais novos e vão levando essas histórias para frente, não é mesmo? E você aí, conhece uma história contada por uma pessoa mais velha? Sim? Não? Então, que tal conhecer? É muito bom, né? Ouvir histórias dos nossos avós, dos bisavós, para quem tem, né? E estar escutando essas histórias. Eu lembro de quando eu era criança, que a minha avó, quando eu ia dormir na casa dela, sempre antes de dormir, né, ela deitava comigo do meu lado e ela contava para mim as histórias da vida dela. Então ela não deitava comigo, né, e contava a história do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos. Não, ela contava relatos, coisas, fatos que realmente aconteceram na sua vida. E esses fatos, então, são coisas que me marcaram muito, né? Tanto que acontecia episódios de eu deitar e vir dormir e ela me contar a mesma história que ela já tinha contado, mas a emoção, o carinho, o entusiasmo de ouvir aquela história era sempre o mesmo. Por quê? Porque cada vez que ela me contava, podia ser a mesma história que eu já sabia, né, decore salteado, mas sempre tinha algo a mais, sempre tinha alguma coisa que ela acrescentava, que talvez, né, na noite anterior ou na vez passada que eu estivesse com ela não tivesse me contado. Então sempre eu sabia um pouquinho a mais dessa e de outras tantas histórias. Então é muito bom você sentar, né, que nem ali a prof falou da hora de dormir, mas eu lembro que tinha outros momentos também que a gente sentava, até depois, né, quando a prof foi crescendo também, sentava com ela para tomar um café, um chá da tarde, e ela contava as histórias da vida. Então isso são lembranças, fatos que eu vou levar o quê? Para a minha vida toda. E hoje eu já consigo compartilhar essas histórias que a minha avó me contava para o meu filho. Então eu já estou carregando essas histórias, ele já vai levar e vai ser algo que vai passar de geração em geração. E é muito bom. Então eu deixo para você, essa não seria um desafio, né? Mas este momento gostoso para que vocês então ouçam a história de uma pessoa mais velha da sua família. Então perguntem as histórias e parem, ó, para ouvir, ó, um zíper na boca e vai ouvir essas histórias, porque são muito boas, são muito gostosas e que vai fazer parte da sua vida. Ok? Então nessa aula podemos o quê? Observar que as recordações das pessoas mais velhas ajudam o quê? A gente a conhecer o passado. E eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, então volta ao nosso vídeo e assista novamente. Até a próxima aula.